Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo de número 2. Eu quero continuar a série de exposições em Eclesiastes e o tema de hoje é desanimado da vida. Espero que não tenha ninguém aqui desanimado da vida, mas o texto vai nos mostrar que Salomão, em um determinado momento, desanimou. Lembrando aos irmãos que essa visão de Salomão, proposta aqui em Eclesiastes, é a visão debaixo do sol, né? Então é a visão humana, não é daquele que confia em Deus e descansa no Senhor, mas falando sobre as realizações humanas, sobre o nosso projeto de vida e sobre a nossa expectativa aqui nessa existência. Eclesiastes capítulo 2 é um texto longo, eu vou lê-lo inteiro, mas não vou fazer aquela exposição versículo por versículo, mas nós vamos extrair aqui expositivamente as ideias centrais do texto. Eclesiastes 2 diz assim: Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, a entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de toda espécie de fruto, fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores, adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros dos reis e das províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda espécie. Eu fui engrandecido, aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplar a sabedoria, e a loucura, e a estultícia. Pois que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que os outros já fizeram. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Então também entendi, eu, que o mesmo lhe sucede a ambos. Assim eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim, por que então busquei eu mais a sabedoria? Então disse no meu coração que também isto era vaidade. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros será tal o esquecimento que haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Por isso odiei essa vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo. Todavia se assenhoreará de todo o meu trabalho que realizei, em que me houve sabiamente debaixo do sol, também isto é vaidade. Então me envolvi e entreguei o meu coração ao desespero no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza, contudo, deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou, também isso é vaidade e grande mal. Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da aflição do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os dias são dores e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração, também isso é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Pois quem pode comer, ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque o homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Amém. Conta-nos a história do século XIX
período em que a Europa estava caracterizada pelo cenário de guerra e houve um movimento de expansão do território francês. Depois de muitas batalhas, o famoso imperador Napoleão Bonaparte decide avançar sobre a Rússia, desejando conquistar Moscou e se tornar mais grande do que já era. E conta-nos a história que Napoleão planejou aquela guerra, fez toda a estratégia necessária para avançar e continuar vencendo como ele já vinha vencendo tantas outras batalhas. O que ele não esperava é que os russos tivessem uma estratégia muito diferente da que ele estava acostumado. Os russos abandonaram as cidades, exterminaram com estoque de alimentos, destruíram suas terras férteis e o frio de menos 40 graus fez com que os 500 mil soldados do imperador Napoleão Bonaparte, apenas 27 mil voltassem envergonhados e derrotados daquela batalha. Nesse cenário, Napoleão Bonaparte disse o seguinte: o sublime está a apenas um passo do ridículo. É dentro dessa perspectiva de que uma vitória tão sublime e desejada em nossa vida pode se transformar numa vergonha enorme ou numa vergonhosa derrota, que Salomão nos apresenta algo interessante para avaliarmos. Vejam, meus irmãos, que como parte da vida boa, como nós dissemos na semana passada, Salomão examinou tudo, desde o sublime ao ridículo, pensando a respeito da sua vida, das suas conquistas, e ele fala aqui na perspectiva debaixo do sol, e ele então, no capítulo 2, continuando a fazer o exame da sua própria vida, no que ele vai nos apresentar como o laboratório da vida, as experiências que ele viveu, ele vai nos mostrar que ele passou por 3 estágios, dos quais nós também nos identificamos. O primeiro estágio de Salomão é que ele provou a vida. Ele não era um mero observador. Salomão fez questão de provar tudo o que é possível provar nessa vida. Usufruir das suas conquistas, dos seus desejos e dos seus anseios. Isso vai do versículo 1 ao versículo 11. Em resposta ao prazer que ele usufruiu, ele então aborreceu a vida. Ele se cansou de tudo aquilo, de suas conquistas e de suas vitórias, versículo 12 ao versículo 23. E por fim, ele aceitou a vida como ela é de fato. O tema dessa série de exposições é A Vida é Assim, versículo 24 ao versículo 26. Então vamos analisar cada um desses estágios e extrair lições importantes para nós. Primeiro, Salomão provou a vida. Ele possuía recursos mais do que qualquer um de nós, possuía muitos meios, poderia fazer qualquer coisa que o seu coração desejasse. Você já imaginou isso? Você poder realizar todos os desejos do seu coração? Há muitas coisas que nós desejamos, mas nós não temos, porque nós não temos recurso. Nós não temos poder para influenciar alguém para nos dar, nós não temos essa capacidade que Salomão tinha, e ele conseguiu tudo o que o seu coração desejava. No entanto, ele decidiu também testar o próprio coração. E sem limites, ele então começou a experimentar os prazeres da vida. E ele faz isso nos ensinando do versículo 1 ao 3, dizendo que ele provou o prazer. Salomão não se privou do prazer. Antes, ele provou e usufruiu de tudo o que ele desejava. O interessante é que na cultura hebraica havia aquela ideia de que o homem deveria usufruir ao máximo as bênçãos de Deus, porque isso era uma prova das benesses do Criador. Tanto é que o Salmo 104, verso 5, nos recomenda a bebermos o vinho com alegria no coração, e diz que o azeite faz reluzir o rosto e o pão fortalece o nosso coração. Os hebreus sabiam que a provisão vinha de Deus. Eles reconheceram o cuidado de Deus e sabiam que Deus os sustentava em todos os momentos. Salomão aqui reconhece que tudo que ele tinha recebido provinha do Senhor e havia uma grande alegria nesse sentido. Ele nunca nos priva de aproveitarmos os melhores anos da nossa vida. Vejam que lá no capítulo 12 ele recomenda aos jovens que usufruam da mocidade,
que vivam sua mocidade, que façam o que deseja o seu coração, porém, lembrando que em todas as coisas Deus nos pedirá contas. Mas ele reconhece, ele diz assim, olha, faça o que deseja o seu coração antes que venham os dias maus, os dias do envelhecimento, em que você vai dizer, não tenho neles alegria alguma. Então Salomão sabe que Deus intenciona que sejamos felizes. Salomão em nenhum momento apresenta Deus como aquele carrasco que nos priva da alegria, da felicidade, de usufruir das coisas boas. A vida é boa. Se você parar para pensar sobre a sua existência, nós deveríamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Pelo vento que nós sentimos no nosso rosto, por caminhar descalço na areia, não sei aqui quem já fez isso, é maravilhoso. Você estar num lugar agradável, fazer acampamento, como o irmão Milton costuma fazer com a família. Eu gosto muito de chupar manga-espada, tenho um costume desde criança, e eu não posso descascar a manga, eu tenho que chupar a manga de maneira que ela venha escorrendo das mãos até o cotovelo, sentado no chão, como uma criança. É gostoso isso. Você brincar com os animais de estimação, deitar no chão, rolar com o cachorro, com o gato, abraçar as pessoas que você ama, beijar os seus filhos. Salomão sabe que Deus não nos priva desses prazeres da vida. A noite de pizza, que você se senta à mesa com seus amigos, não só para comer aquela pizza de mussarela, mas para poder conversar com quem você ama, dar boas risadas, compartilhar as experiências da vida. Deus se agrada disso. É uma bênção de Deus. É maravilhoso quando você chega do supermercado e fez aquela compra do mês e você compra as guloseimas que você tanto gosta, que não dura 2 dias, porque você já guardou a compra e já vai pegar aquele pacote de bolacha recheada. Em casa é uma luta, né? Ou aqueles ovinhos de amendoim, meu Deus do céu, aquele negócio é maravilhoso. Sentar no sofá, assistir um bom filme, conversar com a família, brincar, dar risada, comer pipoca com margarina derretido por cima, meu Deus, aquilo é maravilhoso. Tomar um chamate num dia frio, à noite, fazer fondue de chocolate. Quem nunca fez? Você não sabe o que você está perdendo, chocolate meio amargo, morango picadinho, você coloca lá no chocolate e é uma briga, né? Todo mundo fica assim, olha, não enfia muito no chocolate, é só um pouquinho. Enfim, eu vou parar aqui, porque senão você vai começar a ficar com água na boca, né? E Salomão sabe que essas coisas, elas provêm de Deus. Por isso ele diz no verso 1, disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto, goza o prazer. Ele não se priva disso, sentir alegria e usufruir das bênçãos de Deus. No entanto, nós precisamos entender que estas coisas, elas não são um fim em si mesmas, mas elas são a expressão desse Deus provedor, desse Deus bondoso e misericordioso. E Salomão vai mais à frente, e ele continua explicando como é que ele testa o prazer, verso 2 e 3. Ao riso disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, e aí está entre parênteses, uma expressão parentética, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. Ele não ficava embriagado, que nem um doido, mas ele fez isso de maneira sábia. E ele especifica quais as fontes do seu prazer. Ele diz que é o vinho e o riso. Se fosse hoje, seriam as risadas e a Coca-Cola gelada. Diz um ditado que nem Salomão, em toda a sua glória, tomou uma Coca-Cola gelada. Eu acredito que se ele estivesse aqui hoje entre nós, ele tomaria. Se ele não se privou do vinho bom, ainda mais uma Coca-Cola. E nós fazemos isso. Nós gostamos de rir. Nós gostamos de conversar com os nossos irmãos, nós brincamos o tempo todo, nós nos provocamos uns aos outros, nós ironizamos e tiramos sarro da roupa, do jeito de falar, e é brincadeira o tempo todo. E Salomão diz assim, eu não me privei de rir, eu me diverti, eu dei muita risada. Ao riso eu disse, está doido. É como se ele tivesse chegado ao extremo, e alguém fala, calma. Eu gosto de brincar com a minha sogra, porque ela tem crise de riso. Você já viu alguém tendo crise de riso?
Você começa a dar risada da risada da pessoa. E aí é um ciclo que não tem fim, porque você ri da risada da pessoa, e a pessoa ri porque você está rindo, e ela acha que está legal da risada, e é um negócio que vai pegando, né? Fizeram alguns testes, inclusive pessoas entrando em ônibus, metrô, e começam a dar gargalhada, e começam a rir, daqui a pouco está todo mundo dando risada, porque é engraçado, porque rir faz bem ao coração, faz bem à alma. E Salomão diz assim, olha, eu não me privei dessas coisas. Tem gente que ama stand-up, gosta, né? Aqueles que têm palavrão é ridículo, mas existem pessoas que são habilidosas, contam histórias da vida, da política, do esporte, e você ri demais. Ri das histórias de vida, das experiências que viveu. Quem não tem amigos assim, que você gosta de conversar, os pescadores, né? Ficar sentado, você não gosta nem de pescar, e não pesca nada, mas só para ficar sentado ali na beira do rio, ouvindo boas histórias, nós gostamos disso. E Salomão, que tinha um suntuoso salão de banquetes. Imagina aquele salão de festas enorme, comendo as mais finas iguarias, bebendo os melhores vinhos, assistindo os melhores artistas da época, ouvindo os melhores músicos da época. Salomão, então, diz que, terminado a festa, ele constatou que o seu coração estava insatisfeito. O riso, a alegria, as brincadeiras, a arte, as apresentações, a boa comida, o bom vinho, as músicas que ele escutou, os instrumentos que tocavam, tudo isso, durante um tempo trouxe alegria, o fez rir e gargalhadas eram ouvidas de maneira coletiva. Creio que muitas pessoas estavam com o rei, quem ia ficar sério do lado do rei que estava rindo, e todo mundo e rindo, mas depois das gargalhadas coletivas vinha o choro solitário. Salomão então constatou, e ele diz isso lá em Provérbios 14, 13, até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é a tristeza. O que Salomão está nos ensinando? Que essa busca desenfreada pela felicidade, pela alegria constante, nos faz empreender de maneira egoísta o nosso relacionamento com as pessoas. E muitos acabam vivendo de festa em festa, de balada em balada, de momento em momento, aqui e lá, sempre buscando essa bendita felicidade, sempre procurando rir, mas quando estão sozinhos, são tristes, choram, lamentam, porque o seu coração não usufrui da verdadeira alegria. Toda vez que nós buscamos a alegria no prazer ou através do prazer, nós precisamos fazer isso de maneira cada vez mais intensa. Primeiro um pouco de vinho, depois mais uma garrafa de vinho, depois uma bebida mais forte, e assim as pessoas vão fazendo. Começa com o entretenimento, depois com o consumo, depois um celular melhor, uma roupa de grife, depois precisa de algo maior, e as pessoas acabam enveredando ou na comida, a ansiedade desemboca numa alimentação completamente irregular, e a gente vai atrás de comida e quer comer, e a gente ama churrasco e sabe que não é tão saudável, mas o churrasco, além de ser saboroso, os amigos dão risada. Quem é que fica triste num churrasco? Hoje, talvez, por causa do preço da carne, né? Dá uma dor no coração comer a carne, mas, geralmente, é um momento de alegria, de boas risadas. E muitas pessoas acabam acreditando que a verdadeira felicidade está nesses momentos, e Salomão diz para nós, não está. Você pode usufruir, você pode aproveitar, você pode viajar, você pode se reunir com a sua família depois do culto no domingo à noite, não tem problema. Você pode comer a sua pizza e todo mundo brincar, dar risada, você pode jogar Uno, você pode jogar stop, sabe aquela brincadeira de família? Você pode dar risada com os seus filhos, você pode jogar as crianças para cima, só não deixa cair no chão, né? Você pode abraçar a sua esposa, beijá-la, você pode ser feliz, isso é bom, é um dom de Deus, mas não acredite que a felicidade consiste nessas coisas, são apenas centelhas, porque a felicidade consiste em Cristo. Sem Jesus, só há decepção e vazio. Por isso, Salomão então desiste de encontrar a verdadeira felicidade no prazer, e ele vai agora enfiar a cara no trabalho, e ele então começa a provar o trabalho. Versículo 4, fiz para mim obras magníficas. Só lendo esse trecho você já consegue imaginar
a grandeza das obras que Salomão realizou. E o texto descreve até o versículo 11 todas as coisas que ele fez. Ele então começa a se envolver em diversos projetos na esperança de encontrar algo que realmente fizesse a vida valer a pena. Eu vou trabalhar, eu vou conquistar, eu vou empreender, eu vou expandir o meu horizonte de negócios, eu vou ser alguém bem-sucedido. E eu vou encontrar a tão sonhada felicidade. E eu não vou desanimar da vida porque eu sou alguém que trabalha demais. E então, o engenheiro Salomão fez casas, cidades, jardins, plantou vinhas, pomares, bosques, criou sistema de abastecimento, ele fez um Sanasa para ele, para abastecer o seu reino. Ele construiu o famoso Templo de Salomão, que não é aquele que está no Brás. É um templo que não tem comparação na história. Ele fez tudo isso, não só o engenheiro Salomão, mas o empresário Salomão. Contratou muitos funcionários, contratou servos, possuía escravos comprados em suas negociações, possuía escravos nascidos dentro de sua própria casa, contratou 30.000 pessoas para determinados projetos. Tem noção? Fazer o pagamento de 30.000 pessoas, esse empresário Salomão não encontrou a felicidade. Não só o engenheiro, o empresário, mas o fazendeiro Salomão. E ele então começou a criar rebanhos de várias espécies de animais. E ele tinha todo o tipo de animal que alguém pudesse desejar ou imaginar, Salomão tinha. Ele olhava para os seus rebanhos e não encontrava a felicidade. Nem o engenheiro, nem o empresário, nem o fazendeiro. Então ele decidiu agora administrar e virou o investidor Salomão. E o texto diz que ninguém possuía ouro e prata como Salomão. Ninguém tinha tantas ações e bitcoins quanto Salomão. Ninguém tinha tanto dinheiro quanto Salomão possuía. Era um homem temido, grande investidor, poderoso em obras. Pessoas viajavam de longe para ouvir a sua sabedoria. Imagina a grandeza do seu palácio, sentado em seu trono, aquelas esculturas de leão, e aquele homem todo pomposo, com aquela vestimenta ornamentada, com um cetro de ouro, a grandeza de tudo aquilo. E ele diz que não encontrou a felicidade, ele aborreceu a própria vida. Debaixo do sol, tudo é vaidade e correr atrás do vento. E ele continua, versículo 11. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. A jornada tão prazerosa em que Salomão ingressou tornou-se um destino doloroso. Por ficar tão preocupado em conquistar, em alcançar, em ser alguma coisa, ele não percebeu a aproximação silenciosa do dia da sua morte. Às vezes nós também fazemos isso. Trabalhamos, planejamos, desejamos, queremos, almejamos, intencionamos e queremos mais e cada vez mais, e passam os dias, e passam as semanas, e passam os meses, e passam os anos, e passam as décadas, e a gente vai envelhecendo, e a pele vai enrugando, e o corpo vai ficando cansado, aparecem as doenças, é hipertensão, é diabetes, é insônia, e você começa a ter sérios problemas de saúde, você não tem mais aquele vigor, e você olha no espelho e diz assim, meu Deus, a minha vida foi embora, e o que eu fiz? Eu trabalhei. E daí? Do que valeu todo o seu trabalho? Você fez coisas grandiosas como Salomão? Não. Então pior ainda. Você alcançou fama, sucesso, riqueza, fortunas incalculáveis? Não. Eu aposentei com um salário. E ele diz, então, a vida não vale a pena. O que é que restou no final? É essa pergunta que Salomão faz para nós. Décadas de empreendimento para uma aposentadoria vazia e sem sentido. E ele então desanima da vida. É para isso. Todo o meu trabalho, todo o meu empreendimento. Um pregador norte-americano chamado Henry Ward disse o seguinte,
O sucesso é cheio de promessas até ser obtido, então se torna o ninho do ano anterior abandonado pelos pássaros. Quando você quer alguma coisa demais e você aplica o seu coração naquela direção, quando você conquistar aquilo já não tem mais o mesmo sentido, porque você já tem aquilo. Não há mais empreendedorismo. E você vai sempre querer algo mais e desejar algo mais. Você não tem uma casa e você deseja ter a sua casa. Mas quando você tem a sua casa, ela não é uma boa casa, ela precisa de mudanças. Os cômodos não estão bons, o acabamento não é legal e você começa a fazer, mas os móveis não são bons. E aí você compra uma geladeira nova, um armário novo, um sofá novo e depois sai um modelo novo. E você coloca um revestimento no seu banheiro, um revestimento na sua cozinha, e você tira foto e você diz, nossa, que revestimento maravilhoso. Um ano depois está ultrapassado, porque aquele revestimento já não tem mais para vender. Se você tiver um problema no encanamento e tiver que quebrar e não guardou nenhuma peça mais, você vai ter que mudar tudo, ou ficar com a marca lá, de que um reparo foi feito. Você compra um carro novo, sai da concessionária, todo metido, para no semáforo, todo mundo olha para o seu carro e diz assim, nossa, olha o modelo novo, 2023. Quando virar o ano, alguém vai parar do seu lado com o modelo 2024 e você vai se sentir tão infeliz porque o seu carro já era. Porque você não tem mais aquele carro que fazia com que você fosse diferente. Você compra o celular e você fala, nossa, quanto recurso nesse celular. E você começa a mexer com o interface gráfico do celular e você rola para cá e rola para lá. E aí é tudo tão rápido e você não tem nem habilidade. De repente você começa a mexer com habilidade e alguém chega para você com um iPhone novo. E você diz assim, meu celular é lento demais. Você coloca no modo linda e tira foto e não sai uma marca na sua pele. E você publica aquela foto e todo mundo diz assim, nossa, como você está jovem, está bonito. Só Deus sabe, né? É a foto. Mas aí você vê a foto de um iPhone novo e você diz, parece uma máquina profissional. As pessoas tiram a foto e trabalham na foto, editam a foto e compartilham a foto. Porque tudo deixa de ser no momento em que você conquista. Esses dias a Joana me fez uma pergunta, ela está num período de filosofar, está tendo aula de filosofia, e ela falou, papai, o senhor percebeu que o futuro parece que não existe? Porque logo que a gente pensa no futuro, já é o presente, já se tornou o passado. É verdade. O que eu estou dizendo agora era futuro há 10 segundos atrás. A minha mente está pensando que eu vou falar na palavra seguinte, mas eu já estou falando, é o presente e já estou falando outra coisa, virou passado. A vida é tão dinâmica e não para o tempo todo. Portanto, Salomão começa a ficar aborrecido da vida e ele acha que a vida não tem sentido. Ele não está condenando o trabalho, não está condenando as realizações, mas ele está nos ajudando a entender por que pessoas tão realizadas na vida ainda são infelizes. Por que pessoas entendem que a realização é algo incrível, mas ao mesmo tempo é a morte do empreendimento. A realização é o nascimento do desgosto. Porque quando você quer alguma coisa e você realiza, você já fica desgostoso, porque já aconteceu. E aí existem novas metas, e como diz a ex-presidente Dilma, se a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta, né? Ou deixa a meta aberta e depois dobra a meta. Aí Salomão então aborreceu a vida. Versículo 12 ao versículo 23. Veja o que ele diz. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. A ideia de passar a considerar é dar-se ao direito de ver as coisas por uma outra ótica. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Dependendo do lugar de onde você está, você enxerga as coisas de maneira diferente. Aonde você está, faz com que você veja as coisas à sua volta. E se você mudar o lugar da sua visão, você muda a sua visão. Salomão então passa a considerar algumas coisas. E ele então vai olhar a sabedoria por uma ótica diferente, ele vai olhar a loucura e a estultícia, ele se dá a esse privilégio. Espera um pouquinho, para agora. Vamos enxergar a vida pela ótica da morte. É um negócio meio macabro, meio estilo Zé do Caixão. Salomão resolve enxergar a vida pela ótica da morte. Bom, se tudo o que eu faço tem à minha frente o desejo de conquista e realização, agora eu quero pensar na minha vida
como um ponto final logo ali adiante. Eu quero enxergar a minha vida pela ótica da morte. Eu vou morrer um dia. Salomão está velho, Salomão já viveu muitas coisas na vida, Salomão já tem muitas experiências, ele sabe que a morte está chegando para ele, e ele não é mais aquele garoto cheio de vigor, cheio de capacidade empreendedora, aquele homem que fez absurdos. Não, ele é um homem mais introspectivo, reflete na vida, nas experiências. E Salomão então começa a enxergar pela ótica da morte e a considerar a sua sabedoria. Interessante, meus irmãos, que ele diz o seguinte: então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: do que adianta nós sermos bem-sucedidos, alcançarmos tudo aquilo que o nosso coração deseja, se um dia morreremos e deixaremos tudo para trás? Conta-se uma história que, quando morreu o poderoso americano Roosevelt, no seu velório, um curioso chega ao seu contador, o homem que conhecia toda a fortuna dele, pergunta para ele assim: viu, quanto ele deixou? E o contador disse o seguinte: até onde eu sei, ele deixou tudo, porque dessa vida nada se leva. Salomão está nessa crise de existência. Salomão está pensando assim: eu fiz tantas coisas, mas eu não vou levar nada. O caixão não tem gaveta. Todas as minhas realizações e todas as minhas conquistas, do que adianta se eu vou morrer? Do que adianta acumular tanto dinheiro e tanta fortuna se eu não vou usufruir? Qual o sentido de tudo isso? Versículo 13. Então vi que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Do que vale a pena sermos sábios? Do que vale a pena sermos cuidadosos nessa vida, termos entendimento de tudo, se da mesma forma como morre o tolo, o estúpido, nós também vamos morrer? Do mesmo jeito que morre o cuidadoso, morre também aquele que não tem zelo algum. Da mesma forma que morre o organizado, aquele que planeja a sua vida, aquele que traça objetivos e metas e ideais para a sua vida, morre também aquele que, segundo a filosofia de Bar, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ele vai morrer também. Do jeito que morre um, morre o outro. Morre o pai de família, trabalhador, honesto, esforçado, que vai todo dia no seu trabalho para trazer o pão para a família. Como morre também o irresponsável, o leviano, que se entrega aos vícios e aos prazeres da vida. Morre a mulher dedicada, boa mãe, esposa zelosa, que cuida dos filhos, que cuida da sua casa. Como morre também as mulheres da vida, que não valorizam a família, que se entregam à luxúria e à fornicação. Morre o honesto e trabalhador, aquele que procura fazer tudo o que é certo em sua vida, como morre o ladrão, o trapaceiro. Salomão está dizendo: vai todo mundo morrer. Está todo mundo no mesmo barco e o barco está afundando. Então, do que vale tanto esforço? Salomão está dizendo: é necessário tanto tempo para a gente aprender a viver, para depois morrer. Aos 20 anos, a gente acha que vai mudar o mundo. Aos 40 anos, a gente mal consegue mudar a própria vida. Aos 60, só quer sossego, tranquilidade. Quantos que o que mais pede na vida é que não tenha um cobrador batendo na sua porta? Tem gente que só falta morrer de vergonha se alguém cobrar na porta. Não é assim? Quer sossego. Não suporta aquelas ligações no telefone o tempo todo: ó, sua fatura atrasou, o boleto do seu carro, o aluguel. Pessoas que ficam em desespero quando está chegando o dia de pagar o aluguel e não tem dinheiro para pagar. Tudo que a gente quer é tranquilidade, tudo que a gente quer é sossego nessa vida. As mulheres se estressam dentro de casa, se estressam com os filhos, se estressam com o marido e falam: gente, eu quero sossego, eu quero paz. Tudo é a mãe, tudo fica atrás da mãe, pede para a mãe, e a mãe tem que fazer, a mãe que sabe onde está. O marido não sabe onde deixa o chinelo, não sabe onde fica a toalha. Nem a roupa íntima o camarada sabe, tem que pedir para a esposa.
A mulher tem que levar no banheiro, pendurar na maçaneta da porta. Ai, que absurdo. Tem que colocar comida no prato. Tem que pedir para ajudar a lavar a louça. Não sabe nada. As mulheres ficam estressadas, ficam cansadas. As que já são avós, elas amam ter os netos em casa. Mas só por um tempo. Chega no final do dia, fala assim, leva esses meninos para casa. Ai, vai embora. O vovô não aguenta. No começo é uma felicidade. O meu pai é assim. Sobe na barriga, monta nas costas, bate na careca. É uma felicidade. Daqui a pouco ele começa a se irritar e fala assim, já está na hora de ir embora, eu quero dormir. Porque cansa. Tudo irrita. Vou chamar minha sogra para ir para uma festa de aniversário, para passear uma festividade da igreja. Ela fala, vou nada. Vocês não têm hora para ir embora? Vocês fecham a igreja? São os últimos a ir embora da festa. Não aguenta. Quando vou a algum lugar para pregar e levo, ela fica assim, meu Deus, vamos embora, já é 10 horas, vamos. Apagou a luz da igreja. O barulho irrita, o som irrita. Eu dei a palestra para pastores e líderes, eu falei, gente, arrume o som da igreja. Para a pessoa, principalmente os mais velhos, irrita. Se os mais jovens já ficam irritados com barulho, microfonia, ruído. Você já está cansado a semana inteira, cheio de responsabilidade, cheio de compromisso. Aí você vem para a igreja para louvar a Deus, para ouvir uma mensagem, para ouvir. E escuta aquele monte de gritaria, de barulho e aquela bagunça e as pessoas estão irritadas. Salomão está olhando a vida por essa ótica. E ele então diz o seguinte, versículo 16. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo, nos dias futuros, total esquecimento haverá. Sabe o que mais incomodou Salomão? É saber que tudo o que ele era e tudo o que ele tinha feito cairia no esquecimento. Imagina o que passa na cabeça do melhor jogador de futebol do mundo, quando um ano depois é um outro jogador, ou aqueles que já se aposentaram, e eles ainda querem estar em evidência e viram comentaristas, viram técnico do time, e eles desejam aquilo. O político de carreira começou aos 20 anos, tem 70 anos, tem 50 anos de carreira política. Ele não consegue ganhar para senador, ele vira deputado, ele não consegue para deputado, ele vira deputado estadual, ele não consegue, ele vira vereador, mas ele quer sempre continuar porque a vida dele só faz sentido se ele estiver naquela posição de poder. Meus irmãos, Salomão observou a vida e ele percebeu que tudo era vaidade. E então ele começou a aborrecer a vida. Um famoso humanista francês chamado Voltaire disse o seguinte: odeio a minha vida e, no entanto, tenho medo de morrer. Ele não era feliz, como Nietzsche, mas tinha medo de morrer. Na linguagem nordestina, como disse o meu pai, eu não acredito em nada do que você fala, mas se isso for verdade, eu estou lascado. É assim que ele fala. Eu não acredito, mas se for verdade, eu estou lascado. E um dia ele chegou para mim e falou, rapaz, você acredita que eu tenho medo de morrer? Porque a velhice começou a trazer sentimentos para ele que ele não tinha quando era jovem. Porque ele começou a considerar a vida, a ótica. A pior coisa é você dar conselho para adolescente e para jovem, que acha que está certo, não tem experiência de vida e não escuta os pais. Isso é a pior coisa. Eu lembro que aos 17 anos eu fui na autoescola e falei assim, olha, eu quero tirar a habilitação. A moça falou, precisa ter 18 anos. Eu falei, não tem como eu ir fazendo as coisas aqui, faço o exame final aos 18 e comecei. E com 18 anos eu queria comprar o meu primeiro carro. E ao invés de ouvir as pessoas mais velhas a respeito do carro, como é que se comprava um carro, que devia levar no mecânico de confiança para avaliar o carro, eu comprei um Fusca azul bebê de um presbítero da igreja. Um senhor já com uma certa idade, respeitado na igreja, eu comprei o Fusca do presbítero Azevedo. E eu fiquei tão feliz da vida com aquele carro. Até o dia em que eu cheguei em casa, meu irmão mais velho pegou no mancal do Fusca, colocou o pé no para-choque, puxou e falou assim, está cheio de calço nesse mancal, esse carro vai travar a qualquer momento.
Eu não escutava ninguém. Comprei um carro com problema. Os mais jovens são assim. São difícil de lidar. O pai e a mãe falam, eles ignoram. Aí quando você vai amadurecendo, você aprende a ouvir as pessoas, a considerar a vida. Espera, eu discordo do irmão, eu não tenho a mesma opinião, mas eu posso ouvi-lo. E Salomão então começa a considerar a vida, e o meu pai estava nessa fase, considerando agora a possibilidade da morte. Ele descobriu que ele tem medo de morrer. Quando jovem ele não tinha esse tipo de sentimento, mas agora ele começou a sentir. Para nós cristãos, não há circunstâncias que, por mais duras que sejam, nos levam a desanimar da vida. Por quê, irmãos? Porque nós amamos a vida e nós vivemos a nossa vida para a glória de Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 10 ao 12, disse o seguinte: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Você quer amar a vida? Você quer viver dias bons? Siga os conselhos das Escrituras. Viva de maneira íntegra. Não fique se questionando por conta das dificuldades e os problemas. Irmãos, nós não vivemos de explicações, nós vivemos de promessas. Nós vivemos pela fé. E Salomão nos dá uma grande lição. Agora ele começa, sob a ótica da morte, considerar a sua riqueza. Versículo 18. Também eu odiei todo o meu trabalho, que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Assim ele apresenta alguns motivos pelos quais ele se sente enfastiado da vida, ele está desgostoso da vida, desanimado da vida. Quando eu li esse versículo, eu me lembrei de uma experiência que a minha sogra teve quando trabalhou de doméstica na casa de uma pessoa muito rica, um médico famoso na cidade, e que já estava muito enfermo, no leito da morte, e ela disse que ele então amaldiçoava a vida e falava palavrões horríveis, e ela ficava horrorizada com aquilo. Um homem rico, um homem que tinha nome, um homem respeitado na cidade, estava agora diante da morte, e ele amaldiçoava a própria vida. Salomão está vivendo uma crise. Sabe por quê? Ele nos dá algumas lições a respeito da riqueza. Eu sei que há muitos irmãos aqui que querem vencer na vida. Eu sei que tem muitas pessoas que querem ter muita grana no bolso. Eu sei que há muitos irmãos que desejam ter uma vida abastada, ter um bom carro, uma boa casa, uma boa renda. Mas aprendam com Salomão. Nós não podemos levar a nossa riqueza. Salomão ficou triste e desanimado porque ele entendeu que ele não poderia levar a sua riqueza. Ele sabia que ele tinha conquistado tantas coisas, mas ele deixaria tudo para o seu sucessor. Você já imaginou isso? Você trabalha e você deixa de gastar, você deixa de comer o que você gosta, você deixa de fazer a viagem dos seus sonhos, você deixa de usufruir porque você diz assim: eu não posso gastar. Eu preciso guardar. Eu preciso poupar. E você vai guardando, 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 e aí você morre e vem alguém depois e gasta tudo o que você guardou. O marido trabalha a vida toda e a esposa diz assim: bem, você não tem tempo para a gente. E ele diz assim: não, a gente precisa ter as coisas. E ele trabalha, e ele trabalha, e ele trabalha, e ele acumula riqueza, e ele morre. E a mulher casa com outro e vai viajar com o dinheiro que ele deixou. E aí posta as fotos na internet e todo mundo fica assim: meu Deus, que absurdo. Ué, ela vai fazer o quê? O marido já morreu. Depois a gente viaja. Quando eu aposentar, a gente faz o que a gente sonha. Deixa para depois, e depois a gente come aquela pizza, depois a gente vai para aquela praça, depois a gente vai para a praia. Quantos fazem isso? Quantos fazem isso? O dinheiro é apenas um instrumento de troca. Se o dinheiro não for trocado pelo que lhe proporciona prazer, ele não alcançou o seu objetivo. Se você morrer
e deixar o dinheiro no banco, para a sua vida, aquele dinheiro não alcançou o objetivo. Porque você não usufruiu, você só guardou. Por isso que eu disse para a Patrícia, quando eu morrer, eu só vou deixar o seguro de vida. Aí ela paga as contas com o seguro de vida e vive viúva, dedicada ao serviço do Senhor. Se casar de novo, eu volto para puxar o pé do... Portanto, meus irmãos, Salomão começa a examinar a vida nessa ótica, e agora pensando na sua riqueza. O que irrita Salomão é o fato de não só de deixar a riqueza, mas o fato dele não conseguir proteger a sua riqueza. Você pode adquirir as coisas, mas você não pode protegê-las. Você não tem nenhuma garantia de que todo o recurso que você tem, você o terá até o último dia da sua vida. E é isso que nos causa desespero. Porque mais difícil do que se tornar rico é continuar rico. Porque o nível que você alcança de vida social requer de você cada vez mais. Quando você tem um carro 95, 90, 85, 85 também já é muito velho, né? 95. Aí você tem aquele carro de 15 mil, de 10 mil, você está tranquilo. Algumas pessoas dizem assim, eu não pago nem IPVA. E aí você sonha em ter um carro de 30 mil. Aí o IPVA é mais caro. Aí você quer ter um carro de 50 mil e é mais caro. Aí você quer ter um carro de 70 mil. E aí você pensa, bom, se não tiver seguro é loucura, é muito dinheiro. E aí você coloca na ponta do lápis a parcela do carro, o IPVA do carro, o seguro do carro, a manutenção do carro. Você fala, a minha vida é o carro. Você tem que viver dentro do carro. E você não consegue proteger o seu carro. Ontem nós estávamos voltando do satélite Íris, ali na John Boy, e um carro parou com tudo na minha frente, eu dei aquela freada, a Patrícia, meu Deus, e a gente parou, e o carro parou atrás de mim, mas o que vinha atrás dele não conseguiu, puf, amassou o carro. E aí nós fomos embora e a pessoa ficou lá para resolver a situação. A gente não consegue proteger a riqueza, não consegue proteger os recursos, não consegue proteger os bens que tem. E Salomão sabe que pior do que deixar a riqueza é ter que deixar essa riqueza na mão de pessoas que não saberão administrá-la. O pai se torna um empresário rico, bem-sucedido, morre, deixa tudo na mão dos filhos que vão brigar que nem cachorro nas barras dos tribunais para dividir herança. No domingo está todo mundo junto com o pai e com a mãe, sentado na mesa, comendo aquela macarronada. O pai e a mãe ajudam a pagar as contas, empresta dinheiro para pagar quando puder e não paga nunca mais, né? Tem pai que é generoso, tem mãe que ajuda os filhos. E aí tem filho que fica calculando, meu pai tem 2 casas, uma casa alugada. Às vezes eu brinquei com meu pai e falei, o senhor tem uma casa alugada, eu tenho um irmão com problema mental, vai ter que morar na casa do fundo, alugada à frente para pagar os custos da vida dele. Eu fiquei calculando, falei, não vai ficar nada para a gente. Os filhos ficam fazendo cálculos. Estava conversando com um casal que pastoreia uma igreja, eles são jovens, e eu estava falando para ele assim, olha, eu pago plano de previdência para eu aposentar com um salário para mim e para minha esposa. Então nós dois, cada um vai aposentar com um salário mínimo e a gente vai ter o dinheiro para comprar o remédio mais caro. O remédio barato pega na farmácia popular, passa no postinho, é a realidade. E eu falei assim, você paga plano previdenciário? Ele falou assim, eu não. Falei, rapaz, você não tem medo? Ele falou assim, não, meu pai tem terra, plantação, é do agronegócio, vai deixar tudo para mim, só tem eu e meu irmão. Aí a esposa dele falou, eu sou filha única, meu pai tem uns tantos imóveis alugados, uma casa. Eu olhei para a Patrícia e falei, meu Deus, que inveja. Tão jovem, não tem preocupação nenhuma com o futuro. Já tem o que precisa para o resto da vida. Eu conheci um senhor na farmácia em que eu trabalhei. Ele era dono do prédio, a farmácia era alugada. E ele ia medir a pressão. Um homem muito simples, vestido de bermuda, sandálias havaianas, camiseta espichada, como diz o meu pai, aquelas camisetas esticadas, velha. E eu media a pressão dele, e eu falava assim, o senhor tem muito patrimônio? Ele falou assim, na época. Ele falou, eu tenho mais ou menos uns 30 imóveis alugados. E eu falei, o senhor tem muitos filhos? Ele disse assim, tenho 2. E os seus filhos estão bem de vida? Ele, todos bem-sucedidos, aprenderam comigo, são também investidores e tal. E ele já bem idoso, eu falei assim, quando o senhor morrer,
o senhor vai deixar para os seus filhos? Ele, claro, com certeza, tudo que eu conquistei para os meus filhos vão ficar. Eu falei, o senhor já pensou na possibilidade de escolher 30 famílias que merecem, que são dedicadas, que trabalham, e o senhor realizar a vida de 30 famílias, dando um imóvel para cada família? Ele falou assim, jamais. O que é meu, fica para os meus filhos. São assim as pessoas. É meu. Eu conquistei, é o meu trabalho, é o meu dinheiro. Eu não dou para ninguém, não. Eu não ajudo ninguém. Eu trabalho para mim, eu faço para mim. E Salomão conseguiu ajuntar muitas coisas, muita riqueza. E percebeu, na ótica da morte, que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Uma vez fui fazer injeção. Vocês viram que eu estou ficando velho, né? O pastor vai envelhecendo, começa a contar história, vem assim na mente da gente. Eu fui fazer uma injeção anticoagulante numa senhora chamada Judite. Na cidade de Indaiatuba, uma das primeiras indústrias foi a Textil Judite. Fica exatamente no centro da cidade, do lado da antiga rodoviária. Na época, era considerado uma das pessoas mais ricas da cidade. O dono da empresa e a esposa dele tinham uma casa na região central. Ficava no meio de grandes edifícios e era uma casa que parecia uma chácara no centro nervoso da cidade. Um lugar muito arborizado, maravilhoso. E eu ia lá fazer a injeção de anticoagulante, ela já estava com a idade bem avançada, com sérios problemas de saúde. E toda vez que eu aplicava a injeção, eu ganhava R$50. Mas isso não vem ao caso, né? Essa é uma lembrança que veio aqui e que me deu saudade agora. Mas eu lembro que ela sozinha naquela mansão, sozinha. O marido já havia morrido. E aquela mulher com os olhos meio que perdidos na imensidão, tomando aquela injeção, esperando o dia da sua morte. Ela já faleceu, a casa foi demolida, mais um edifício foi construído, a empresa não existe mais, outro edifício está sendo construído. Tudo passa. E Salomão está dizendo o seguinte, eu não consigo cuidar da minha riqueza. Eu não consigo administrar de maneira que ela não se perca. Por isso, ele vai escrever lá no capítulo 5, versículo 12, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Se você pensa que quando você tiver mais dinheiro, a sua vida vai ser mais tranquila, engano seu. Quanto mais você tem, mais atarefada é a sua vida. Se você não é fiel a Deus com o que você tem, você vai ter menos ainda quando você tiver. Tem gente que diz assim, não, quando eu conseguir a minha empresa ou o meu emprego tão sonhado, eu vou na igreja. Mentira, se você não vem agora, você não vai vir depois. Ah não, quando eu tiver um bom dinheiro, eu vou... Você já viu aquelas pessoas mentirosas? Pastor, ora por mim. Se eu arrumar um emprego para ganhar 10 mil por mês, eu vou dar o dízimo. Isso é típico de um mentiroso mão de vaca, né? O cara ganha 1.000, não dá, ele não vai dar com 10 mil, se ele não dá 100, quanto que ele vai dar 1.000? Se eu ganhar um dinheiro tal, eu vou mudar a vida de muita gente. Besteira, besteira. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou abençoar a minha família. Você vai arrumar uma confusão infernal na sua família. Você vai descobrir que muita gente nunca te amou e que só tem relacionamento por interesse. Irmãos, Salomão está dizendo para nós que apegar-se ao dinheiro é o mesmo que viver de vento, correndo atrás do vento, sem sentido na vida. E aí, o terceiro ponto, Salomão aceitou a vida, versículo 24 ao versículo 26. Essa é a primeira de 6 conclusões que Salomão vai apresentar ao longo de todo o livro de Eclesiastes. Ele sabe que um dia nós vamos morrer e que vamos deixar tudo para trás. Essa é a nossa vida debaixo do sol. Porém, nós não podemos pensar na vida de maneira fatalística, sabe? Essa ideia de que, então não vale a pena nada. Não, a gente precisa viver pela fé. E nós vivemos para a glória de Deus. Então Salomão deixa claro que não só as bênçãos vinham de Deus, como o usufruir das bênçãos também vem de Deus. Opa! Então eu posso ter a casa? Posso. Mas eu tenho que usufruir da casa. Eu posso ter o carro? Claro que eu posso. Mas eu tenho que usufruir desse carro, eu posso dar carona para os irmãos. Eu não posso tratar esse carro como um ídolo. Eu posso ter um emprego tão desejado? Claro que eu posso. E eu devo me destacar na empresa, ser o melhor vendedor, estudar e subir de posições? É claro.
mas eu tenho que fazer isso de uma maneira que não seja o objetivo da minha própria existência. Eu vou viver para Deus. E olha o que ele diz no versículo 24. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber. Alguém disse assim na mente, glória a Deus. E fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Tem coisa melhor para um pai de família ver os seus filhos se alimentando, a sua esposa, a mesa farta? Que coisa boa! É por isso que antigamente, geralmente quando preparava a alimentação da família, o pai era o primeiro, né, a escolher o pedaço de carne. Ninguém pegava primeiro que o pai, porque era um reconhecimento de que o provedor trouxe o pão para dentro de casa. O homem que trabalha todo dia lá no seu emprego, na labuta, e chega no final do mês, ele paga o aluguel e ele diz assim, eu conquistei isso. Isso é maravilhoso. Não há nenhum problema nisso, ele diz, isso é um dom de Deus. Você comer aquela macarronada no domingo, à tarde, é um dom de Deus. Não só porque Ele deu a macarronada, não só porque Ele te deu uma esposa que faz a macarronada, mas porque você pode comer a macarronada, porque tem gente que não pode comer. Então, usufruir das coisas que Deus te deu é uma bênção. Tomar aquele suco de maracujá, não é verdade? Comer aquele pedaço de contrafilé bem passado, sem ter que separar a gordura, porque você não tem colesterol, que coisa boa, porque senão não tem gosto a carne. Poder comer aquele bolo de chocolate sem peso na consciência, porque a sua glicemia está, perfeita. Isso é um dom de Deus. E tem gente que não agradece. Como disse o pastor Emílio Garófalo, indo ao cardiologista, o médico disse para ele assim, você precisa cuidar do seu coração. E ele disse, doutor, eu não tenho tempo. A minha vida é muito corrida, eu não consigo cuidar do meu coração. E ele disse para ele assim, quem não tem tempo para cuidar da sua saúde, há de arrumar tempo para cuidar da sua doença. E a gente faz de tudo, sem gratidão. Come sem mastigar 22 vezes. Engole a comida. Tem que mastigar a comida para fazer uma boa digestão, em cada colherada ou garfada, pensando, Deus me deu esse arroz com feijão, ovo frito e farinha, glória a Deus por isso. Que coisa boa, eu posso comer o meu cuscuz todo dia de manhã. Hoje eu preguei lá em Valinhos, o pastor Pablo também é baiano, e ele falou assim, nossa, eu amo comer cuscuz de manhã. Falei, qual é o baiano que não tem uma cuscuzeira em casa? Eu compro aquele pacote de flocão, eu como inteirinho, ninguém come mais, lá é só eu. Que coisa boa. Esses dias eu fui com a Joana comer o famoso X-Bacon da praça, sabe aquele lanche com aqueles pedaços de bacon que só os fortes conseguem comer? Que se você não tiver uma capacidade digestiva ideal, você come, 10 minutos depois você já era. E eu lembrei do meu período de jovem, 15 para 16 anos, eu trabalhava na drogaria Rosário, eu e o presbítero Luiz Carlos, nós trabalhávamos na área de organização e faxina da farmácia, saímos às 18 horas e todo santo dia a gente comia um cachorro quente na praça. Todo dia, era um vício. O salário do mês ficava lá no carrinho de cachorro quente. Mas era uma delícia. Hoje eu consegui comer o X-Bacon. Mas se eu comer outro depois, e aí eu já não dormi direito também, é um negócio maluco, né? Você tem pesadelo, você tem uns sonhos esquisitos, assim, por causa da digestão. Salomão está dizendo, agradeça a Deus, seja grato, porque foi Ele quem te deu isso. Não há nada melhor. Versículo 25, pois quem pode comer ou quem pode desfrutar melhor do que eu? Quem aqui pode dizer assim, não, eu como melhor do que Salomão? Salomão tinha de tudo. E ele sabia que isso também não poderia lhe satisfazer a alma. Como diz o slogan do cartão de crédito, existem coisas que o dinheiro não compra, para todas as outras, existem Mastercard.
Existem coisas que o dinheiro não compra. Foi muito inteligente o slogan dessa empresa. Eles reconheceram isso. Não compra felicidade, não compra caráter, não compra humildade, não se compra inteligência, paga-se bons estudos, mas para todas as outras coisas, tem o cartão de crédito. Enquanto tiver limite, você realiza o seu sonho. O dia que deixar de pagar a fatura, o sonho vai embora. Portanto, meus irmãos, eu quero concluir falando um trecho da música que nós cantamos, que o título é exatamente o que disse Salomão: da vida o melhor. Essa música retrata exatamente o que está dizendo Salomão. Veja o que diz a letra da música: nova vida para sempre. A vida em Cristo é uma vida que traz sentido, uma família, a igreja de Cristo, alegria. Você não tinha sentido de vida, de existência, agora você é alegre. Caminhar, usufruir da vida, olha só a caminhada, coisa boa, sentindo o vento no rosto, caminhar no parque ecológico, que felicidade. Estar do lado da pessoa que você ama, eu gosto de fazer isso com a Patrícia. Caminhar no parque, conversando sobre a vida, filosofando, enquanto vai cuidando da saúde. A luz brilhar, ser diferente, fazer a diferença, saber que a gente pode crescer, a gente pode aprender muito, viver, chorar, dançar. Você não precisa dançar na igreja, mas você pode dançar na sua casa, pode dançar com a sua esposa. Você pensa que eu não danço música lenta com a minha esposa? No nosso aniversário de casamento, eu reservei o cafezal, jantar romântico, e ainda pedi num guardanapo de papel, escrito a caneta, para a banda lá tocar ao vivo, bem que se quis, para minha esposa. Foi marcante, né? Os maridos, façam isso. Dançar com os filhos. Dançar, girar. Quando fala girar, tem gente que já pensa assim, no reteté, né? Se alegrar. Brincar, divertir. Por quê? Qual a razão? Qual o sentido disso? A letra da música diz: porque para nós Ele é Cristo, da vida o melhor. Cristo é o melhor da nossa vida. Portanto, irmãos, vivamos para a glória de Deus. Amém?